a gente... Como é que vocês estão? Espero que muito bem. Hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho, né, na nossa última live do mês, para falar um pouquinho sobre nutrição e como que a nutrição, como é que essa alimentação, ela faz a gente se conectar com a nossa essência divina, ela faz a gente ter força para a criação. Agora tem quantas coisas que vai. Porque tudo está conectado, né? Então, peraí. Recording stopped. Deixa eu desligar aqui. Aí. Recording in progress. Então, como eu estava dizendo, né? Por que a nutrição, ela faz essa conexão, né? Que a gente tem com a nossa essência divina. É disso que a gente vai falar um pouquinho na nossa live de hoje. Só que antes de começar a live, eu já queria começar pedindo para vocês pararem um pouquinho, se aquietarem, sentarem de coluna ereta, fecharem seus olhos e se voltarem para dentro de si. Vai fechando os olhos, se voltando para dentro. Vai se conectando com a sua parte divina. Inspira contando 1, 2, 3. Exala contando 1, 2, 3. Inspira contando 3 tempos. E exala contando 3 tempos. Inspira contando 3 tempos. Agora vamos exalar contando 6 tempos. Inspira 3 e exala 6. Inspira 3 e exala 6. Muito bem. Vai se conectando agora com esse momento presente, o único momento que realmente existe. Você vai deixando o seu passado no passado e o futuro para o futuro. E vai se conectando com o aqui e com o agora. Deixa o passado para o passado e o futuro para o futuro. Percebe teu corpo, sua coluna ereta, vértebra em cima de vértebra e teu peito aberto. E agora eu quero só que vocês mantenham a concentração na tua respiração. E assim percebam as flutuações mentais. Vocês vão perceber que diversos pensamentos vêm e vão. Pensamentos vêm e vão. E você não vai se apegar a esses pensamentos. Você vai simplesmente perceber os pensamentos que você tem aí. Criando consciência nesse momento que você não é os seus pensamentos, que eles fazem parte do que você é. Mas você não é os seus pensamentos. Você percebe também os seus sentimentos. Sentimentos bons, sentimentos ruins. E você percebe esses sentimentos. Mas você percebe também que você não é os teus sentimentos. Que eles fazem parte do que você é. E você percebe agora algo que vê tudo isso. Quem é que está vendo?
seus sentimentos, os seus pensamentos, a sua essência, o seu eu interior. Você cria consciência desse eu interior. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. E agora devagar, você vem abrindo os olhos devagar, piscando algumas vezes, se trazendo para esse momento presente. Muito bem, a gente sempre vai começar nossas lives agora com um pequeno momento de interiorização, um pequeno momento de meditação, para a gente se conectar. Então, as primeiras lives foram para mostrar, trazer o conteúdo do que é a nossa essência divina, como é que a gente se conecta a ela, entender o ser holístico que somos, entre corpo, mente, alma, sentimentos e um espírito mais elevado, e que através dessa conexão entre nossos corpos e nossa alma, nosso espírito, a gente se torna co-criador da nossa realidade. A gente consegue encontrar felicidade, plenitude, parando de buscar as coisas fora. É quando eu paro de buscar a felicidade nas coisas externas e começo a olhar para dentro, é que eu encontro a felicidade de verdade. É quando eu paro de buscar a paz, adquirindo coisas, comprando coisas, é que eu entendo que a paz está dentro de mim. E tudo isso acontece através dessa essência divina, da nossa alma, da nossa essência. E toda vez que a gente começar as nossas lives aqui de segunda-feira, a gente vai começar se conectando um pouquinho. No início é difícil, no início não é gostoso. Eu falei com vocês na live passada de etapas, autossuperação, que é eu aprender a fazer aquilo que no início não é tão gostoso, mas eu faço, e faço, e faço com disciplina, e continuo fazendo com disciplina, porque eu sei que aquilo vai me fazer bem. Então a meditação aqui pra gente vai ser a mesma coisa, tá? Eu vou começar a trazer pequenas meditações, sempre bem pontual, gente. Começou às 6h30, 6h30 eu vou trazer a meditação para vocês. Então 6h30 a gente vai ter uma meditação curta, para a gente conseguir fazer essa conexão com a nossa essência divina, que é o que eu venho falando para vocês. Porque é essa essência divina, é esse espírito, essa alma, que é criador da realidade. É esse espírito, essa alma, essa essência divina, que é paz, que é tranquilidade, que é felicidade, que é saúde. Então é com ela que eu tenho que conseguir me conectar. E eu preciso tentar me conectar através de ferramentas. Uma das ferramentas que eu utilizo para me conectar com a minha essência é a meditação. É a principal delas, é a que eu mais consigo realmente me conectar. Porque é quando eu me torno observador de mim mesmo, então eu consigo aprender a observar os meus pensamentos. Os pensamentos são nuvens, eles passam por aqui. Eu vou ter pensamentos bons, eu vou ter pensamentos ruins, mas esses pensamentos eles vão passar, eles são transitórios. E eu começo a entender que eu não sou esses pensamentos, eles somente passam por mim. Eu começo a perceber que eu tenho um monte de sentimento, um monte. Tenho sentimento bom, tenho sentimento ruim, tenho julgamento, tenho auto-julgamento, tenho tudo isso dentro de mim. Mas eu também começo a entender que eu não sou esses sentimentos. Esses sentimentos, eles fazem parte do que eu sou, mas eu não sou os meus sentimentos. E é dessa forma, percebendo, colocando luz, me desidentificando, desses corpos, que eu consigo entender a minha real essência, a minha essência divina, aonde realmente está a minha felicidade, a minha plenitude, em vários momentos da vida, por mais que a gente tente se conectar, a gente vai se desconectar. Nós somos seres terrenos. Então, diversas situações de dificuldade, situações difíceis, vão nos fazer desconectar da nossa essência divina.
E aí, então, eu tenho que utilizar diversas ferramentas que eu tenho para essa conexão. Uma delas é a yoga, e a meditação, que eu vou estar trazendo aqui nas lives, sempre no início da live, uma meditação para vocês. E a outra delas é a limpeza quântica, que a gente sempre vai estar fazendo uma no final das lives. Então, você chegando no começo da live, você vai pegar a meditação, você saindo no final, bem no final da live, você vai pegar a limpeza quântica, tá? São ferramentas que vão conectar a gente com a nossa essência divina. A live de hoje é para falar um pouquinho sobre a nutrição do nosso corpo físico e qual é a relação dessa nutrição do corpo físico com essa conexão com a essência divina. É um assunto que eu gosto muito, porque modificou completamente a minha vida, né? Eu na minha fase de adolescente, na minha fase de quando eu fazia faculdade, eu morava em Curitiba. E eu saía bastante, mas saía bastante mesmo, gente. Quase todo dia. Ia pras baladas, ia pros bares, muito. Bebia bastante. Tinha uma vida bem de festa mesmo. Bem de festa mesmo. E eu era bem desconectada, né? Porque você tá conectado com o terreno, com o mundo terreno nesse momento. Mas também tá tudo bem, porque era um momento da minha vida, que eu tava vivendo. Porém, quando eu vim para Itararé, foi um momento que eu fiquei um tempo sem fazer exercício, foi um momento da minha vida que eu cheguei a engordar 10 quilos a mais. Quando eu percebi, eu consegui voltar, né, com muita disciplina, porque quando eu quero as coisas desde pequena eu sempre tive muita disciplina, mas sem ter consciência, sem ter percepção do que estava acontecendo. E esse que é o problema da gente, da alimentação e da nossa saúde. A gente não tem percepção, na maioria das vezes, do que cada alimento, do que cada coisa que a gente faz com a gente. E esse é o problema. Eu como algo e eu não sei se aquilo me fez bem ou se aquilo me fez mal. Eu tomo alguma coisa e eu não percebo se aquilo me fez bem ou se aquilo me fez mal. E eu vou me alimentando de forma que eu não estou nutrindo o meu corpo, e muitas vezes. Então, como eu disse, né, lá na minha fase adolescente, eu bebi um monte, né, na fase da faculdade, eu ia para um monte de festa, mas eu vivia desconectada do meu corpo físico. Eu fiquei muito tempo sem fazer exercício, eu deixava o corpo abandonado de lado. É claro, não tinha muito problema, não tinha muita dor, porque era nova, né? Quando a gente é mais novo, a gente tem um corpo mais forte, vamos dizer assim. Até que o Ayurveda é um corpo que tem um Agni mais potente, que é um fogo digestivo. Então a gente tem a capacidade de digerir melhor as coisas. Porém, quando eu vim morar em Itararé, novamente, eu comecei a trabalhar bastante mesmo, assim, bastante até das 6 da manhã até as 10 da noite às vezes, bastante. E eu comecei a ter dor nas costas, coisa que eu nunca tinha. E eu ainda tava com uma rotina zero yoga, zero nada de conexão, assim, zero espiritual, nada. E essas dores nas costas começaram porque eu ficava muito sentada numa cadeira, porque eu trabalhava demais, por diversos fatores, né? Mas eu estava desconectada do meu corpo, eu não estava fazendo exercício, não estava fazendo nada. Eu não estava realmente cuidando da minha alimentação. Cuidava, assim, porque eu sempre olhei uma alimentação saudável, então eu sempre busquei, né, alimentos saudáveis também, né, mas também fazia coisas que não eram nada saudáveis. Então, essa junção de coisas fez eu começar a ter dor no corpo, dor nas costas, só que isso com 25 anos, eu era muito nova. Então eu defini, né, que eu não podia ter aquelas dores nas costas tão nova assim. E eu fui procurar um exercício para isso. Então eu procurei Pilates e Yoga. Não gostei da aula de Pilates e logo que eu fiz a aula de Yoga já me apaixonei e nunca mais parei de fazer. E o que a Yoga fez por mim? Foi me conectar com o meu corpo. Então eu comecei a perceber o meu corpo. Eu comecei a perceber tudo que me fazia bem, tudo que me fazia mal. Quanto mais a gente cria essa consciência, mais a gente percebe o que eu como e como aquilo reflete em mim.
o que eu como, o que eu bebo e como aquilo reflete na minha mente, no meu estado mental, né? Como aquilo me conecta ou desconecta da minha essência. Na época que eu comecei a praticar yoga, eu ainda bebia bastante, saía bastante, mas conforme a gente vai praticando mais e meditando, você começa a perceber muito o que cada alimento faz com o teu corpo, ou com que cada coisa que você bebe faz com o teu organismo. E daí é uma escolha que você faz sem sofrimento, porque você escolhe por sentir. Então, uma representação disso que eu já falei numa outra aula da yoga que ela faz, né, a meditação, você tem um copo de água com água suja. Você começa a colocar uma água limpa, aquela água suja vai sair. E não vai ser um sofrimento para ela sair, ela vai sair aos poucos. Então é isso que a yoga e a meditação começa a fazer com a gente, conectar a gente com o nosso corpo. E foi através da yoga, da meditação e dessa conexão que eu comecei a perceber, né, que dava para ser muito mais saudável, que através da alimentação a gente também tinha uma conexão, né, com essa essência divina, com Deus. Porque quando eu me alimentava bem, eu conseguia me conectar muito melhor com a minha mente, com a minha essência. Quando eu saía e bebia, eu me desconectava do que era a minha essência, eu perdi o controle, eu não conseguia ter domínio sobre o meu emocional e sobre o meu mental. Então as escolhas foram vindo as escolhas de parar de beber, foram vindo as escolhas de tirar 100% alimento industrializado, foram vindo as escolhas de parar de comer carne. Ninguém me obrigou a fazer isso, mas eu senti o que isso fazia no meu corpo, né? Quando a gente olha para a nossa mente, ela tem 3 gunas: rajas, tamas e sattva. Rajas é a ação. Em excesso, ela é ação demais, né? Que pode causar até problemas. Tamas é a inércia. Em excesso, ela também pode causar problema, tipo depressão. E sattva é o estado sáttvico, é o estado conectado com o divino. E tudo que a gente come vai interferir nessas gunas. Tudo que a gente faz vai interferir nessas gunas. Então, esse estado, por exemplo, de agitação demais, né? É onde você faz sem pensar, que você faz sem pensar no outro, tá? Então, um exemplo. As pessoas, quando elas bebem demais álcool, elas entram num estado rajásico demais, que é de rajas, que é esse estado agitado, que é um estado que você deixa de pensar no outro e você só age. Então, são situações que você passa a não querer na tua vida. E a alimentação nutritiva, ela acaba sendo uma alimentação nutritiva para conexão, para a tua alma, porque te conecta com a tua verdade, para você não desconectar. Então você começa a tirar algumas coisas que te desconectam. Por que eu vou sair num bar e beber álcool se depois que eu saio e bebo álcool eu perco o controle da minha mente, do meu emocional? Bom, eu escolho não perder o controle, porque liberdade mental é a maior liberdade que existe no mundo. Sabe, existe a liberdade financeira, existe a liberdade geográfica, existe a liberdade física, mas se você não tem a liberdade mental, que é o controle da tua mente, você não tem nada. Você pode ter um monte de dinheiro e ser prisioneiro da tua mente. Você pode viajar o mundo inteiro e ser super infeliz. Então a liberdade mental é a principal liberdade que a gente tem que conquistar, que a gente tem que querer conquistar, porque a gente só conquista na nossa vida o que a gente quer. E é daí que vem essas escolhas. E é aí que entra o Ayurveda como uma filosofia de vida, uma filosofia muito profunda de vida, aonde ele vê a alimentação como uma forma de conexão, porque os alimentos, eles têm os elementos da natureza, como nós temos os elementos da natureza no nosso corpo também. E esses elementos da natureza vão trazer equilíbrio para o nosso corpo físico e vão trazer bem-estar. Daí entra um exemplo simples.
Quando você tá com uma dor nas costas, como eu fiquei, você consegue parar para meditar? Ou você consegue parar para se concentrar em algo? Não consegue, você perde esse conseguir, porque você tá levando a tua atenção sempre para aquela dor. É muito difícil, principalmente se você não tem uma prática de meditação, principalmente se você não controla a tua mente, seu estado mental. Você não consegue sair daquilo, é como se aquilo sempre te puxasse para lá. Então, ter um corpo confortável faz parte de ter saúde mental, faz parte de ter saúde emocional. Lembra daquela vez, da última vez que você, ficou aí com uma dor de barriga? Você tinha saúde emocional? Como que eram os seus sentimentos? Eram sentimentos bons, sentimentos elevados? Não eram. Porque o nosso corpo físico está conectado com o nosso corpo emocional. Então, se eu tenho uma dor e um desconforto, essa dor e esse desconforto vai me desconectar do que é a minha essência divina. Vai me desconectar ali do que é a minha alma. Vai me desconectar do meu propósito de vida. E é por isso que a alimentação, ela faz tanta diferença quando a gente fala em conexão, quando a gente fala em cocriação na realidade, quando a gente fala em saúde emocional e saúde mental, porque não tem como desconectar o corpo físico dos outros corpos. É um exemplo que eu sempre dou. Ai, gente, licença, vou sair agora um pouquinho, vou deixar meu corpo emocional aqui, vou deixar o meu corpo mental aqui e vou tomar banho com o corpo físico. Não é assim que funciona. Ou então, gente, licença, vou tirar meus corpos emocional, mental aqui e vou me alimentar, mas só pro corpo físico. Não funciona desse jeito. Tá tudo interligado, O físico, o mental, o emocional, eles estão conectados. Então, tudo aquilo que eu como, ele vai gerar um equilíbrio ou um desequilíbrio em todos os outros corpos. Eu dei o exemplo aqui do álcool, que deixa a pessoa mais rajásica, que deixa a pessoa mais sem filtro, que deixa a pessoa menos empática. Ela pensa menos no outro e ela age mais por impulso. Então, tem diversas... Ai, gente, não tava vendo os comentários. Oi, gente! Porque tem um negócio aqui na frente. A gente tá falando de nutrição e conexão. Então... São as escolhas que a gente faz na nossa vida que vão nos conectar com a nossa essência divina. E essas escolhas, elas também são escolhas alimentares, sabe? Também é aquilo que eu como, também é aquilo que eu vivo. E aquilo que eu como tá nutrindo, fisicamente a gente vê, eu tô comendo para nutrir o corpo físico. Você tá nutrindo os outros corpos também. E tudo aquilo que eu assisto, você também está nutrindo todos os corpos. Então, a nutrição, ela vem de diversas formas. A nutrição em si, que traz a conexão ou a desconexão, que traz o equilíbrio ou o desequilíbrio, ele vem através de todos os nossos sentidos, do paladar, o que a gente come, da nossa visão, o que a gente vê, dos nossos ouvidos, o que a gente escuta, do nosso tato, o que a gente pega, o que a gente sente. Então, todos esses órgãos do sentido vão estar absorvendo, a gente está consumindo as coisas através deles. Então, essa nutrição consciente passa a ser uma escolha de vida. Não só uma escolha de vida, mas uma filosofia de vida. Eu escolho me manter com uma mente mais sática. Por quê? Porque dessa forma eu sou uma pessoa melhor. Por quê? Porque dessa forma eu trato as outras pessoas melhor. Porque dessa forma eu tenho mais controle emocional e mental. E depois que a gente começa a entender a liberdade que é ter controle mental, que é você controlar a tua mente, você controlar o que você pensa, o que você quer pensar, você conseguir pegar um pensamento ruim e fazer assim, dá licença, você não faz parte de mim. Você não quer viver de outra forma. Você não quer mais ser escravo da mente. Você não quer mais ser escravo do teu emocional.
Quando você aprende que, eu passei por uma situação, eu fiquei tão triste. Daí você ficou triste, você tá triste. Daí você pega algumas ferramentas. Tô feliz, tô bem, passou. Porque eu não sou os meus sentimentos. E eu aprendo que eu não sou os meus sentimentos. E eu tenho ferramentas para modificar aquilo que não tá legal. E eu consigo, quanto mais eu treino, mais rápido fazer isso acontecer. E quando eu percebo que eu tenho essa liberdade emocional de me sentir da forma que eu quero, né? Não que eu não vá sentir tristeza, eu vou, mas eu vou modificar ela muito rápido. Não que eu não vá sentir raiva, eu vou, mas eu vou processar e modificar ela de forma muito rápida. Quando eu percebo que eu posso viver uma vida assim, uma vida livre emocionalmente, mentalmente, eu não quero viver uma vida diferente. Então eu escolho não viver uma vida diferente. Só que para mim escolher, né, para eu escolher não viver uma vida diferente disso, eu preciso abrir mão de outras coisas. A vida é feita de escolha e de renúncia, né? E na alimentação é a mesma coisa. É igual assim, eu quero ter um corpo lindo, sarado, magro. Você vai ter que abrir mão de comer muita coisa, de fazer outras coisas para ir para academia. Eu quero ter o controle da minha mente, eu quero ter um controle emocional. Você vai ter que abrir mão de fazer algumas coisas. Ou então saiba que em muitos momentos você vai perder esse controle, tá? Então eu falei, né, pra vocês sobre o álcool, que deixa a gente rajásico e faz a gente perder o controle emocional, que é uma das coisas que eu acho que mais foi assim destoante na minha vida, assim, que modificou por completo muito a minha vida. Realmente, né, parar com o álcool, porque realmente era de perder o controle emocional várias vezes, e quando eu percebia que eu tinha esse controle emocional e isso me tirava o controle emocional, eu decidi que não, eu prefiro ter o controle emocional. Então é escolha. A carne é outra coisa, né? A carne até eu não cheguei a sentir tanto esse rajas no corpo, porque ela foi uma escolha antes, porque ela foi uma escolha pensando no ser vivo, nos animais. Mas é dito, né, dentro do Ayurveda, que ela deixa a gente mais rajásico, que ela faz a gente pensar menos nos outros e mais na gente, né? Ela tem essa energia de rajas dentro dela. Outra coisa, falando da alimentação e falando do Ayurveda, que foi o que eu falei que ia trazer aqui para vocês, né, a proposta. Alimentos com açúcar industrializados, né? Não, tipo assim, tem o mel, tem a cana-de-açúcar, tem açúcar mascavo, que é melhor, mas estou falando, por exemplo, bala, doce, muito chocolate, tudo isso, né? O açúcar em si, quando você começa a praticar, você começa a perceber o corpo, você começa a perceber a tua mente, você percebe que o açúcar te deixa muito ansioso, nervoso, agitado, que trava o corpo, enrijece a coluna. Para quem pratica Ashtanga, por exemplo, e quer ter uma super prática, quer evoluir na prática, cara, vai ter que abrir mão de comer algumas coisas, vai ter que mudar um pouco a alimentação, porque a vida é feita de escolhas. Senão, é como se você ficar... É tipo assim, ó, a nossa coluna é como se fosse um pano com água suja. Toda vez que você vai na prática, você torce, ó, você tá limpando aquele pano, tá? Limpando o pano de água suja. Daí você vai lá de noite, fim de semana, vou tomar um monte de cerveja. Daí depois que toma aquele monte de cerveja, agora eu vou comer chocolate porque eu tô com vontade, vai, come um monte de chocolate. Aquele pano que tava sujo, que você torceu, ele voltou a ficar todo sujo. Daí você vai fazer a tua prática, é como se tivesse voltado do zero. Você vai torcer assim, nossa, mas parece que eu tô meio dolorida, mas eu tô meio dura. Teu corpo tá todo intoxicado de novo. Quer dizer, você vai ter que desintoxicar tudo de novo. Então, se a gente quer sair do lugar, a gente precisa parar de voltar para trás e começar a andar para frente, né? E em muitos momentos da vida,
a gente dá passos para frente e vários passos para trás. Passos para frente e vários passos para trás. E daí no final das contas a gente não chega onde a gente queria chegar. Porque ou isso se iguala ou dá negativo até. Então a gente tem que observar o que é que eu estou fazendo que não está me permitindo chegar onde eu quero chegar, que não está me permitindo me conectar com a minha essência divina, que não está me permitindo encontrar a felicidade e a plenitude, né? Trazendo exemplos realmente aqui, eu era, logo que eu comecei a praticar yoga, que eu estava mudando minha alimentação e tudo mais. Você não sabia disso? Da coluna? Do pano? São passos para frente, passos para trás. O corpo se intoxica. O nosso corpo, ele é um organismo muito inteligente. Mas muito inteligente mesmo. Ó, para pensar em tudo que teu corpo faz, sem você fazer nada. Ele age, ele só faz. Ele vive, o coração bate, o sangue circula nas veias. Teu cérebro está fazendo sinapse nervosa o tempo inteiro. Os teus órgãos, os seus rins estão filtrando. Você não está mandando ele fazer nada disso. Ele está fazendo. Porque imagina que se você tivesse que lembrar de mandar ele fazer tudo isso, ele já tinha morrido. Não ia dar conta, né? Então ele é muito inteligente. E ele é tão inteligente que ele tem um mecanismo de se autodesintoxicar. Ele se autodesintoxica porque ele quer se manter vivo, tá? O problema é que ele tá tentando se desintoxicar e a gente tá jogando toxina. Ele tá tentando se desintoxicar e a gente tá jogando toxina. Então, qual é a proposta do Ayurveda? Qual é a proposta da medicina tradicional indiana? Ei, para de jogar toxina. Para de jogar toxina aqui pra dentro, que eu te mantenho, ó, 100% bem. Então, quando a gente para de intoxicar o nosso corpo, ele passa a ser um organismo confortável. Ele passa a ser um organismo gostoso de se viver. Porque o corpo é para ser saudável. O corpo, ele foi te dado de presente, não para você ter dor. Não para ser um empecilho na sua vida. Não, ele foi te dado de presente para você evoluir aqui na Terra. Para ser confortável para você viver. O problema é que a gente vive intoxicando ele. A gente vive tratando ele de forma inconsciente, né? De forma inconsciente. E esse é o problema. Então a gente tem que tornar o nosso corpo mais consciente. Quando eu venho aqui falar de alimentação, de Ayurveda, de alimentação para nutrição, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tornar o teu corpo consciente, é escutar o teu corpo, é escutar o que ele está falando com você, é escutar o como cada coisinha que se coloca para dentro age nele, criar essa percepção, sabe? Fui e comi uma barra de chocolate, como que eu tô no outro dia? Como que foi minha noite de sono, né? Saí, bebi várias. Como que eu fiquei na minha casa? Como que eu tratei as pessoas que estavam perto de mim? Como que eu acordei no outro dia? Criar essas percepções do que é que cada coisa faz em você. Primeira coisa que você tem que fazer é isso, é colocar essa luz. E depois você faz escolhas agora conscientes. Porque você tem consciência do que cada coisa faz com você. Porque você tem consciência do que cada coisa faz no teu corpo, tá? E lembrar que não tem como desconectar a alimentação física, né, de alimento, da alimentação daquilo que a gente vive, daquilo que eu tenho guardado dentro de mim, daquele ódio, daquele rancor que eu não superei, que tá aqui. Aquilo lá tem que ser digerido. Aquilo lá fica ali me intoxicando também, tá? Então a gente tem que observar cada uma dessas coisas, o que elas fazem com a gente. E para ganhar força mental,
para ganhar conexão, tá? É igual assim, né? Essa semana eu fui atender uma pessoa, semana passada, fui atender uma pessoa e a gente ia fazer um tratamento ayurvédico voltado para a saúde do corpo físico, assim, não que não fosse tratar os outros corpos, porque é impossível, mas era para desintoxicar, porque estava com a digestão ruim, estava com o fígado inflamado, sempre ficava mal depois que comia, tinha muita dor de cabeça. Eu falei, é fígado, é o pita, né? O pita tá em excesso, a gente tem que tratar esse pita, vamos tratar o pita. Aí chegou aqui, pra quem nunca passou em consulta comigo, minha anamnese é tipo de 2 horas, a primeira. A gente fica 2 horas em consulta, eu fico sabendo tudo sobre tua vida, o que você faz, porque é aí que vão saindo as camadas. E nessa anamnese, a gente foi tirando as camadas e a principal coisa que essa pessoa tinha que digerir era emocional. Eram diversas coisas, traumas de infância, um monte de conteúdo emocional que estava lá dentro, de não aceitação, de culpa. Que quando a gente digerir isso, ela já vai ter mais poder para digerir o que ela come. Não que a gente não vá melhorar a alimentação, ajustar ali e aqui também, colocar ervas para melhorar essa digestão, a gente vai, porque a gente potencializa, né? Mas é um dos exemplos. O principal é emocional. Então, muitas vezes a gente acha que a gente tem um problema físico, mas esse problema não é físico, ele está no nosso emocional. E a gente tem que tratar. E às vezes a gente acha que é um problema lá do passado. Vivi isso lá atrás, já passou, já superei. Daí quando vai falar um pouquinho daquilo, o olho já fica mal. Quer dizer que não superou. Quer dizer que isso está dentro de você ainda. Quer dizer que você está revivendo isso. Quer dizer que isso é presente na tua vida. Entende a palavra presente na sua vida? Quer dizer que não está no teu passado. Passado, presente e futuro estão interligados. Tudo aquilo que eu vivi no meu passado está influenciando no meu presente. Tudo que eu vivo no meu presente influencia no meu futuro. Em diversos momentos da minha vida eu preciso mudar o meu passado, limpar, desintoxicar, ressignificar para modificar o meu momento presente, para que o meu futuro seja diferente. Porque senão eu entro num ciclo de repetição e tudo se repete, porque eu fico repetindo o meu passado. Sabe, para olhar para a tua vida. Tem alguma situação do passado que você lembra assim e parece viva? Quer dizer que não é passado, é presente. Quer dizer que isso ainda está dentro de você e tem que ser transformado, tem que ser limpo, tem que ser ressignificado, né? Tem diversas terapias para isso. O treinamento que está com a turma aberta, por sinal, ele foi feito pensando nisso, porque conforme eu fui me conectando com a minha essência, limpando os meus corpos, modificando a minha alimentação, cada vez mais eu fui percebendo que eu tinha muita coisa do passado para ser digerida. Cada vez eu fui percebendo que eu tinha muita coisa do passado que estava só se repetindo. E eu não queria mais viver uma repetição na minha vida. Isso faz parte de viver uma vida livre, sem repetição. Eu não quero ficar vivendo uma vida onde eu estou repetindo o mesmo sentimento que eu vivi lá no meu passado. Eu quero escolher os sentimentos que eu vou viver. Eu quero escolher as atitudes que eu vou ter diante das situações da vida. E eu só consigo isso se eu modifico lá atrás. Outra coisa, né? Falando de nutrição, de corpo, vou trazer aqui hoje na aula de Ashtanga, né? Tava conversando com a Cica, com a minha aluna, e daí fui contar uma história para ela. Ela sempre tem algumas dores na prática. E daí ela sempre persiste, né? Eu vou praticar, eu quero, é uma coisa que eu quero. E no final, às vezes ela tem uma dor e ela para. E daí ela tava com medo que tivesse alguma dor. E me veio na mente uma história que foi de agora, do retiro. Quando eu fui agora praticar Ashtanga com a minha professora, a Laura. Eu fui e eu nunca tinha ido para praticar a 3ª série, né, com ela. Nunca inteira. E eu fui para praticar a 3ª série inteira, que é uma série bem forte. Fisicamente forte.
E se é fisicamente forte, ela é mentalmente forte também. Porque é a mente que domina o corpo, né? E não ao contrário. Então eu tava lá, fazendo minha prática no primeiro dia. E no primeiro dia, eu me doei pra prática. Muito. Tudo. A melhor prática. E eu fiquei muito, mas muito dolorida. De um jeito que eu não me lembrava ter ficado assim na minha vida, nunca mais. Quer dizer, anos que eu não ficava assim. Porque daí tem os ajustes, né? Pega a mão, põe a mão na perna, torce mais aqui, postura nova e tal. E fiquei muito, gente, mas muito dolorida, assim. Sabe aquele dolorido de você vai levantar, você não consegue levantar e andar? Você sai mancando? Eu fiquei desse jeito. No primeiro dia. Falei, gente, tô no primeiro dia, eu tô assim, o que eu vou fazer, né? Tipo, primeiro dia de workshop, eu tô desse jeito. Tinha um Tandrilac lá, tomei um, não adiantou em nada. Porque tava muito dolorido. Daí tá, acordei no outro dia, às 3 da manhã, fiz minha meditação, nem sentava, não consegui nem respirar direito. Doía o abdômen, doía tudo. Ai, daí eu cheguei, falei, vou pro workshop, né? Fui pro workshop. Cheguei na frente do tapetinho, estiquei meu tapetinho, coloquei uma florzinha no altar, parei comigo lá, né? Refleti, como é que vai ser agora, né? Tudo doído, tudo doendo. Falei, quer saber? Eu não sou esse corpo. Eu vou transcender esse corpo nessa prática. E minha mente, tá doendo. Eu falei, eu vou transcender esse corpo através da minha respiração. E nada vai me impedir. Sabe assim, gente, aquela dor de você não conseguir abaixar, você não conseguir fazer nada. E eu comecei a respirar, e eu desconectei do corpo, e eu me conectei com a respiração, e eu tive as melhores práticas que eu já tive, transcendendo todo e qualquer desconforto do corpo. Então, assim, os nossos corpos, eles são para serem transcendidos. A nossa mente é para ser dominada. Não dá pra gente ser escravo da mente, tá? Então foi assim um workshop que eu ganhei um poder pessoal muito grande. E gostaria muito de conseguir levar muito isso para as pessoas. Porque você ter poder sobre a tua mente, você ter poder sobre o que você sente, você ter poder sobre o teu corpo, sobre o que está doendo, é muito forte. É muito forte. Sabe? Tem livros da yoga que diz que a yoga dá superpoderes, né? Poder de levitação, os outros poderes. Poder de você viajar no tempo, não existe o nome para esse viagem astral. Mas realmente isso é um superpoder. Você tá quebrado de dor e você transcendeu o teu corpo. E você perceber que você não é teu corpo. E você perceber que você domina a tua mente. Tua mente não domina você. A vida faz muito mais sentido. Você entende o poder que você tem dentro de você. É aquela história. Somos imagem e semelhança do Criador, né? Então, somos saúde e plenitude. Se você se conecta com essa saúde e com essa plenitude, com essa força. E essa conexão, ela também vem através da alimentação. Daí que entra o Ayurveda, você sentir o teu corpo para você comer o que te conecta, o que te faz bem. Você tirar da tua vida o que não te conecta, o que te faz mal. E aí entra a vida de escolhas, né? Aquela vida de escolhas que eu vou ter que fazer. Aquele tapas, autossuperação. Eu não faço porque é gostoso, mas eu faço porque vai me fazer bem. Eu faço porque é uma escolha, porque eu tenho liberdade de escolher o que eu quero na minha vida. Então eu vou deixar uma pergunta para vocês no final dessa live de hoje. Vocês têm liberdade de escolha na vida de vocês? Escolha física, escolha mental, escolha emocional? Para observar se você tem essa liberdade. Porque se você não tem, você tem que buscar. Porque é ela que vai te trazer felicidade, força e poder pessoal de verdade.
nada além disso. Ela que vai te trazer de verdade um poder que você tem dentro de você. De você ficar triste e você conseguir ficar feliz logo na sequência. Tá? Alguma dúvida sobre tudo isso de hoje? Uma live de conexão, de alimentação. Deixa eu convidar vocês, né? Convidar vocês para duas coisas. Primeiro, o link tá no Stories. Vou fazer um desafio detox, que tem tudo a ver com a live de hoje. Começa dia 1/2, tá? Vai ser pelo grupo de WhatsApp. Acessa o grupo de WhatsApp, entra lá, arranja um amigo para fazer junto com você, ou 2 amigos, porque junto a gente vai mais longe. Então, assim, a hora que você estiver desistindo, o amigo vai falar pra você: vamos, você consegue. Isso faz toda a diferença, tá? Então, chama um amigo e entra no grupo. E dia 1/2 eu vou começar a mandar o desafio detox lá. Vão ser coisas simples, não vai ser nada difícil, vai ser tudo fácil. Vai ser acrescentar novas rotinas de vida para você criar consciência do teu corpo, tá? Para conseguir começar a criar essa conexão que a gente estava falando aqui, que faz tanta diferença na vida da gente. E o segundo convite é o treinamento que está aberto, né? Que vai ficar aberto por mais uns dias. Não vai ficar aberto para sempre, porque são turmas que abrem e que fecham. A turma que tá lá, a gente uns 3, 4 livros. 3 livros já tá no quarto, né? Tá fazendo meditação, tá fazendo prática de yoga, então tá evoluindo um monte, tá conseguindo se conectar, tá conseguindo criar plano de vida. Ai, gente, tive um depoimento maravilhoso, vou colocar aí depois para vocês darem uma olhada, porque foi uma coisa que foi feita realmente assim, de coração. Foi feita pensando em que todas as pessoas têm o direito de se conectar e de ter esse poder mental. E de entender que o passado, o presente e o futuro estão interligados e que a gente tem que limpar o passado. E por isso que lá dentro tem tanto exercício de limpeza de crença, de limpeza de trauma, para poder fazer essas limpezas que estão bloqueando a nossa vida, tá? Então, os 2 convites, tá? O Desafio Detox é gratuito, ele tá o link para entrar tá no Stories. E o treinamento, o link tá na bio e a turma tá aberta ainda para quem quiser participar. Não tem desculpa de eu não tenho tempo, porque tem um monte de aula gravada, mesmo as aulas ficam gravadas depois para vocês assistirem. Não tem desculpa de eu não consigo, porque todo mundo que tá lá dentro consegue, porque isso é crença. Então são crenças que você tem que você não consegue. E achar que é caro também é crença de não merecimento. Então, perceba o quanto que você gasta com coisa fútil e comece a gastar, né, no controle da tua mente, porque daí você vai conseguir ter tudo que você quiser na tua vida. Então, é isso. Quero que vocês fechem os olhos um pouquinho, que a gente vai fazer uma limpezinha só. Então, fecha os olhos de merecimento. Inspira puxando 1, 2, 3, 4, 5. Solta o ar contando 1, 2, 3, 4, 5. Puxa o ar contando 1, 2, 3, 4, 5. E solta o ar contando 1, 2, 3, 4, 5. Código, alma, corpo, espírito. A minha consciência absoluta e divina, ela escolhe, ela decide, ela define agora. Limpar em mim sentimentos, emoções e condicionamentos negativos que senti, que gerei, que carrego comigo, que me fazem me sentir não merecedor em minha vida. Acabou, 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 acabou agora. Está cancelado. Código alma, a minha consciência absoluta escolhe. Eu sou merecedor. Eu sou merecedor do bom e do melhor. Eu sou merecedor de controlar a minha mente. Eu sou merecedor de ter saúde no meu corpo. Eu sou merecedor. Inspira. Solta o ar. Muito bem. Agora vai abrindo os olhos devagar. Namastê.
Uma ótima noite para vocês, uma noite abençoada, uma semana abençoada também. E a gente vai se falando aqui. Se tiver alguma dúvida sobre o treinamento, se tiver alguma dúvida sobre a Semana Detox, manda lá no direct para mim que eu respondo. Ótima noite para todo mundo.